Rapaziada, segura firme porque o papo de hoje tá quente demais. O Flamengo já embarcou rumo à Argentina para encarar o Racing naquele que promete ser o jogo mais importante da temporada, mas o noticiário rubro-negro não para nem por um segundo. Enquanto o elenco se concentra para a semifinal da Libertadores, pintou uma notícia bombástica sobre o Gerson, o Coringa, que pode estar de malas prontas para voltar ao futebol brasileiro. E dessa vez tem surpresa no meio dessa história, porque o Cruzeiro resolveu entrar na jogada e pode mudar completamente o destino do jogador. Mas vamos por partes, porque tem muita coisa para destrinchar. Antes de falar do Gerson e dessa novela que parece não ter fim, a gente precisa falar sobre o que rolou no Campeonato Brasileiro, porque mais uma vez o assunto da rodada foi a arbitragem. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram num duelo direto entre o primeiro e o terceiro colocados, um jogo que prometia equilíbrio, intensidade e muito futebol. Só que, como já virou costume, o protagonista acabou sendo o apito. Logo nos minutos iniciais, Gustavo Gomes deu uma chegada duríssima no Wanderson, uma entrada que podia até ter tirado o jogador do Cruzeiro da temporada. O VAR chamou, as imagens foram claras, e mesmo assim o árbitro decidiu dar apenas o cartão amarelo. Inacreditável. Mais uma vez, o Palmeiras foi beneficiado e saiu ileso de uma situação que, para qualquer outro time, terminaria com expulsão. E no final, o jogo ficou mesmo no 0-0. Um resultado que, para a tabela, foi excelente pro Palmeiras, que manteve a liderança com 62 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 61, o Cruzeiro segue em terceiro com 57, e o Mirassol continua brigando ali no quarto lugar com 55. A disputa está aberta, mas é impossível ignorar o quanto a arbitragem tem influenciado nas últimas rodadas. O torcedor já nem se surpreende mais, parece que virou rotina. Agora, com 9 rodadas restantes, tudo indica que essa reta final vai ser de tirar o fôlego. O detalhe é que o calendário está pesando para todo mundo. O Palmeiras ainda vai jogar 3 vezes no Allianz Parque e 6 fora de casa. Já o Flamengo tem 5 jogos no Maracanã e 4 fora, o que pode fazer toda a diferença na briga pelo título. A torcida sabe que precisa empurrar o time, porque esse Brasileirão ainda está em aberto. Mesmo com o tropeço contra o Fortaleza, o Mengão segue vivo na disputa e tem totais condições de virar o jogo. O ponto-chave é manter a regularidade dentro de casa, aproveitar o apoio da nação e fazer valer o fator Maracanã. Mas agora o foco total é na Libertadores. O Flamengo já chegou em Buenos Aires e vai se concentrar no mesmo hotel onde ficou antes do confronto contra o Estudiantes. O clima é de decisão, e os jogadores sabem que o jogo contra o Racing é o duelo do ano. Não dá para errar, não dá para vacilar. É hora de jogar com alma, com garra e com aquele espírito rubro-negro que a gente conhece tão bem. Do outro lado, o Racing promete uma festa absurda. O técnico deles, que é ídolo no clube, convocou a torcida para transformar o estádio num verdadeiro caldeirão. A pressão vai ser enorme, o barulho vai ensurdecer, mas é justamente nesse tipo de ambiente que o Flamengo costuma crescer. O time precisa entrar em campo sabendo que carrega nas costas o peso de 45 milhões de torcedores apaixonados. Cada dividida, cada chute, cada passe tem que ter o DNA do Mengão. A equipe está focada, e o técnico Felipe Luiz tem batido muito na tecla da preparação mental. Ele sabe que não basta ter qualidade, é preciso estar psicologicamente pronto para enfrentar a atmosfera que vai ser criada em Avellaneda. Libertadores não se ganha só no talento, se ganha na superação, na raça, na frieza para lidar com a pressão. E tem notícia boa chegando também. Léo Ortiz deve voltar à zaga depois de ser poupado na última partida. A expectativa é que ele forme a dupla com o Léo Pereira, retomando uma parceria que deu muito certo durante o ano. O entrosamento dos dois é um ponto forte e pode ser decisivo para segurar o ímpeto argentino. Felipe Luiz confia no grupo, acredita no elenco e sabe que a chave para sair de Buenos Aires classificado é manter o equilíbrio entre ataque e defesa. Agora, falando de bastidores, o assunto que ninguém esperava voltou à tona, o retorno de Gerson ao Brasil. O Coringa, que tem contrato com o Zenit, vive um momento complicado na Rússia. Mesmo marcando gol recentemente, o jogador não comemorou, mostrou insatisfação e deixou claro que não está feliz por lá.
E isso não passou despercebido pelos dirigentes do clube, que já começaram a avaliar a possibilidade de uma negociação. O curioso é que, dessa vez, o Cruzeiro surgiu como candidato interessado e pode propor uma troca envolvendo o zagueiro Bruno Alves. O Zenit, que busca reforçar sua defesa, já demonstrou interesse no jovem zagueiro cruzeirense, e a ideia de incluir Gerson no negócio começou a ganhar força. Seria basicamente um acordo em que os russos resolveriam dois problemas de uma vez só, conseguiriam um defensor promissor e ainda se livrariam de um jogador insatisfeito. A multa do Bruno Alves é altíssima, mas o Zenit tem bala na agulha e não costuma recuar diante de valores. O ponto é que Gerson quer voltar a jogar em alto nível e, principalmente, voltar a se sentir em casa, perto da torcida que o acolheu desde o início. Dentro do Flamengo, a situação é de cautela. Ninguém quer falar em reforços agora. O foco absoluto é a semifinal da Libertadores, e qualquer conversa sobre contratações ficou em segundo plano. Todo o planejamento está voltado para esse duelo decisivo. Depois, com o calendário um pouco mais folgado, as conversas podem voltar a acontecer. Mas a possibilidade de Gerson retornar ao futebol brasileiro, e não necessariamente ao Flamengo, é algo que mexe com os bastidores e com o imaginário do torcedor. Imagina só o Coringa enfrentando o time que o revelou, usando outra camisa no Brasileirão. Seria no mínimo curioso. Mas, por enquanto, tudo ainda está no campo da especulação. O que se sabe é que Gerson não está satisfeito, o Zenit já percebeu isso, e o mercado brasileiro começa a se movimentar. Cruzeiro e Flamengo aparecem como os nomes mais prováveis nessa conversa, mas a novela promete render novos capítulos. Enquanto isso, a delegação rubro-negra segue firme na Argentina. A expectativa é grande, o clima é de confiança e a torcida já começou a tomar as ruas de Buenos Aires. O Flamengo chega pressionado, é verdade, mas chega também com a moral de quem sabe jogar esse tipo de confronto. Libertadores é território conhecido, e o Mengão quer voltar de lá com a vaga na final garantida. Felipe Luiz tem pregado calma, concentração e intensidade. O recado é claro, o time precisa ser letal quando tiver a bola e sólido quando for pressionado. O torcedor, como sempre, faz a diferença. Mesmo fora de casa, o Flamengo nunca joga sozinho. A nação sempre aparece, sempre canta, sempre empurra. E é essa energia que o time precisa levar pro campo, transformando cada jogada num grito de guerra. Porque quando o Mengão joga com o coração, ninguém segura. Enquanto isso, no Brasil, o assunto do Gerson continua fervendo. As conversas entre Cruzeiro e Zenit estão em estágio inicial, mas há um interesse real. O clube russo vê no zagueiro brasileiro uma peça interessante pro elenco, e essa possível troca seria uma forma inteligente de resolver duas situações ao mesmo tempo. Claro, ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas é fato que o nome do Gerson voltou com força ao noticiário. No meio de toda essa movimentação, o torcedor rubro-negro segue com o pensamento fixo na Libertadores. Essa semana é de decisão, é de foco total. É hora de esquecer o que passou no Brasileirão, deixar para trás o empate com Fortaleza e colocar toda a energia no confronto com o Racing. Porque se tem uma coisa que o Flamengo sabe fazer bem é jogar decisão. E quando esse time entra com vontade, com confiança e com o apoio da nação, é difícil segurar. A bola vai rolar e o clima promete ser de pura tensão, mas também de esperança. A cada treino, a cada entrevista, dá para sentir que o grupo está unido, concentrado e pronto para esse desafio. O Flamengo vai precisar ser inteligente, aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, mostrar que quer mais uma final continental. Porque ser Flamengo é isso, é lutar até o fim, é acreditar quando ninguém mais acredita, é transformar pressão em motivação. E é com esse espírito que o Mengão desembarca na Argentina, determinado a voltar para casa com a classificação. O torcedor pode até estar ansioso, mas também está confiante. E com razão. Porque esse time, quando joga com alma, é capaz de qualquer coisa. E enquanto o Flamengo vai ajustando os últimos detalhes para o confronto decisivo contra o Racing, a movimentação nos bastidores não para nem por um segundo. A viagem para Buenos Aires foi marcada por muita expectativa, e a recepção no aeroporto já mostrou o tamanho da paixão da torcida. Era bandeira, era cântico,
era gente chorando de emoção, tudo isso antes mesmo da bola rolar. O clima é de final antecipada, porque o torcedor entende que esse jogo pode definir o rumo da temporada. É vencer para seguir sonhando alto, é mostrar que o Flamengo ainda é o gigante que impõe respeito em qualquer lugar do continente. O técnico Felipe Luiz tem mantido uma postura serena, mas firme. Ele sabe que o grupo precisa estar equilibrado emocionalmente, porque vai enfrentar um adversário empurrado por uma torcida fanática e um estádio pulsando o tempo todo. A ideia é controlar o ritmo da partida, não se desesperar com a pressão e aproveitar os espaços que o Racing vai deixar quando subir suas linhas. O Flamengo tem qualidade técnica de sobra, e o segredo será transformar essa superioridade em eficiência dentro das 4 linhas. Nos treinos realizados ainda no Brasil, Felipe Luiz já vinha trabalhando o aspecto tático com intensidade. Ele quer um time compacto, que saiba pressionar sem se desorganizar. O foco é evitar erros bobos que possam custar caro, principalmente nos primeiros minutos, quando o Racing costuma vir com tudo pra cima. Léo Ortiz voltando à zaga é uma notícia que traz alívio, porque o entrosamento com o Léo Pereira é um ponto forte da defesa. O setor defensivo do Flamengo sofreu críticas nas últimas semanas, mas quando essa dupla joga junta, a consistência é outra. Outro fator que tem sido muito trabalhado é a bola parada. Na Libertadores, cada escanteio, cada falta lateral pode ser decisivo. O Flamengo tem jogadores altos, bons cabeceadores, e essa pode ser uma arma fundamental. Felipe Luiz quer ver o time explorando essas situações, sendo agressivo e, principalmente, letal. Libertadores é competição de detalhe, e quem aproveita melhor as oportunidades costuma sair vencedor. Nos bastidores, o clima é de união. Jogadores mais experientes têm puxado a responsabilidade, chamando a turma para conversa, lembrando o que significa vestir a camisa do Flamengo num jogo desse tamanho. Gente como Arrascaeta, Bruno Henrique e Everton Ribeiro sabem o que é decidir fora de casa e estão passando essa confiança para os mais jovens. O discurso é um só: não tem medo, não tem desculpa, é entrar e jogar como o Flamengo. Enquanto isso, o noticiário sobre Gerson segue movimentando o mercado. A história ganhou força depois que fontes próximas ao jogador confirmaram que ele realmente não está adaptado ao futebol russo. O clima no Zenit não é dos melhores, e o próprio clube já entende que a permanência dele pode ser um problema a médio prazo. O Cruzeiro, por sua vez, se interessou justamente por ver uma oportunidade rara de trazer um jogador do nível do Coringa sem precisar investir uma fortuna. A ideia da troca envolvendo Bruno Alves começou como uma sondagem, mas tem gente nos bastidores dizendo que o papo já está mais avançado do que parece. Bruno Alves tem apenas 22 anos, é zagueiro, tem uma multa rescisória altíssima e vem sendo destaque no Campeonato Brasileiro. O Zenit quer reforçar a defesa e entende que pode ser uma negociação vantajosa. Do lado do Cruzeiro, o interesse em Gerson é claro, um meio-campista com experiência internacional, campeão da Libertadores, do Brasileirão e que ainda tem idade para jogar em alto nível por muitos anos. O problema é que o salário de Gerson está bem acima do padrão do futebol brasileiro, e isso pode complicar qualquer tipo de acordo. Enquanto nada é decidido, Gerson segue treinando normalmente no Zenit, mas com o semblante fechado. No último jogo, fez um gol e sequer comemorou, o que foi interpretado como um recado claro de insatisfação. O torcedor percebeu, os dirigentes perceberam, e até os companheiros de equipe sabem que algo está fora do lugar. A vontade de voltar para o Brasil é real, e isso deixa o cenário ainda mais interessante. O Flamengo, por enquanto, prefere não se manifestar. A prioridade é a Libertadores, e o departamento de futebol tem evitado se envolver em qualquer especulação neste momento. Mas é inegável que, se Gerson realmente estiver disponível, o clube vai acompanhar a situação de perto. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Uma verdadeira tempestade se forma nos bastidores do futebol nacional e promete mexer com os torcedores de Fortaleza e Flamengo. O que era para ser mais uma partida da temporada acabou se transformando em um dos assuntos mais comentados do país. Fontes próximas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD,
indicam que a entidade teria tomado a decisão inédita de anular o jogo entre as duas equipes, gerando questionamentos, críticas e uma enorme expectativa sobre os próximos passos. Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido divulgada até o momento, os rumores já se espalham pelas redes sociais e nos corredores dos clubes, levantando teorias e especulações sobre os motivos que levariam o tribunal a adotar uma medida tão drástica. Entre torcedores e comentaristas esportivos, a dúvida é geral: o que poderia justificar a anulação de uma partida tão aguardada? Alguns apostam em irregularidades técnicas, enquanto outros acreditam que a decisão estaria ligada a incidentes fora das quatro linhas, envolvendo arbitragem ou documentação de jogadores. Há ainda quem especule sobre pressões políticas e negociações nos bastidores, o que só aumenta o clima de intriga. O Flamengo, conhecido por sua torcida apaixonada e presença marcante em redes sociais, já viu manifestações de fãs divididos entre incredulidade e indignação, enquanto o Fortaleza tenta compreender o impacto que a decisão pode ter em sua campanha e na relação com seus torcedores. No mercado esportivo, a notícia não passou despercebida. Analistas afirmam que a anulação de um jogo tem repercussões diretas em negociações de contratos, estratégias de patrocinadores e até movimentações do mercado de transferências. A incerteza que paira sobre os clubes é tamanho que algumas apostas já se modificaram em razão do rumor, mostrando que a decisão do STJD, mesmo sem comunicado oficial, já movimenta o futebol nacional. Enquanto isso, a imprensa corre atrás de informações exclusivas e as redes sociais fervilham com teorias, memes e debates acalorados. Uma pergunta ronda todos os fãs: será que o STJD vai realmente manter a decisão? E, se isso ocorrer, qual será o impacto sobre a tabela e a classificação das equipes? Entre especulações, apostas e provocações, uma certeza já se espalha: esse burburinho promete não terminar tão cedo, e Fortaleza e Flamengo estão, mais do que nunca, no epicentro de uma das maiores polêmicas esportivas do país. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!